Olá a todos participantes do Congresso Virtual 2021, Congresso da UFBA, mais uma vez no nosso formato virtual. E bem, para esse congresso a gente trouxe a mesa redonda. Que corpo é esse que dança na pandemia? Vamos ter a participação da professora doutora Mirela Mise, atual chefe do Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo, o LAPAC UFBA, a professora Doroteia Bastos, professora da UFRB, do curso de Artes Visuais, e também a minha pessoa, a professora Ludmila, da Escola de Dança, que participa nos programas de pós-graduação de dança e de artes visuais. Eu e a professora Mirela somos líder e co-líder do Elétrico, grupo de pesquisa em ciberdança da UFBA. E, perante ao contexto da pandemia, consideramos que uma mesa redonda que discutisse o corpo e o corpo que dança na pandemia. Então a gente vai ter nessa ordem a minha apresentação de professora Mirela e em seguida a professora Doroteia. Eu espero que vocês aproveitem bastante nossas reflexões e que nossa intenção é contribuir um pouco para trazer essas questões de corpo, da prática da dança, da prática também da performance nas artes visuais no contexto da pandemia. Aproveitem e em breve estaremos com certeza com o nosso corpo na nossa escola, né? E a espera está longa, mas vai chegar o momento. Todos vacinados voltaremos. Do corpo enclausurado ao corpo poético é o nosso registro cartográfico, autobiográfico da pandemia de 2020 e 2021. Podemos dizer que o nosso corpo habitou, em primeira instância, esse estágio do corpo-casa. Fomos atravessados pelas rotinas da casa, pelos habitantes da casa e pelo confinamento às nossas casas. Então, começamos a investigar a casa como um espaço possível para se dançar e performar. Lugares cotidianos, rotineiros, se transformaram em lugares, espaços, ambientes de exploração artística. Aí começamos os primeiros protocolos poéticos de nossa produção durante a pandemia. Alguns ambientes que nunca tinham sido olhados como possibilidade artística e poética começaram a ser investigados e aproveitados para gerar materiais brutos que posteriormente foram utilizados em produção de videodanças. Então aí já temos uma primeira resposta. O corpo que dança na pandemia é o corpo que pode gerar videodanças nesse micro-universo das nossas casas. Vários ambientes foram explorados em várias casas que habitamos. Várias maneiras de se olhar para aquele espaço anteriormente apenas ordinário, cotidiano. Assim foi que, numa etapa seguinte do corpo casa, do corpo caseiro, começamos então a gerar corpos que performavam nas casas, que performavam nos diversos ambientes. E nessa condição de enclausurado da pandemia, conseguimos então gerar materiais brutos para posteriores edições de videodança, teasers e pequenos GIFs que colocamos no Instagram, no Facebook e em outras plataformas. Bem, também houve
uma profusão de convites de grupos que queriam minha participação em mostras virtuais. Assim aconteceu com a mostra Bênção da Casa Rosa, recém-inaugurada no Rio Vermelho, minha participação no balaio virtual da Casa Lalá, o Espaço Cultural, no dia 2 de fevereiro de Iemanjá, bem como também parceria estabelecida com colegas, com artistas como Andrea May, Junix 11, Daniela Steele, Mirella Mise, Flor Liberato. A partir deste estágio da pandemia, então, eu pude participar de diversos eventos no seu formato virtual. O que vamos ver a seguir são esses objetos, essas configurações artísticas geradas durante a pandemia nesses coletivos e nesses compartilhamentos poéticos com esses artistas. Obrigado por estarem nessa jornada.
Bom dia, colegas. Bom dia a todos, todas e todes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente ao reitor João Carlos Salles e a toda a equipe UFBA, nossos colegas professores e técnicos que estão fazendo de novo acontecer esse lindo evento em plena pandemia que nos dá tanta esperança, não é? Eu sou Mirella Mise, professora da Escola de Dança e coordenadora do Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as nossas atividades esse ano de pandemia. O Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo é um espaço de pesquisa acadêmica no campo da dança em interface com as tecnologias digitais. Tem como principal função abrigar pesquisas desenvolvidas por professores cadastrados em um dos programas de pós-graduação da Escola de Dança, o Programa de Pós-Graduação em Dança Acadêmico, PPG Dança, e o Programa de Mestrado Profissional, o PRODAM. Ela abriga também pesquisas de iniciação científica, tecnológica e artística, como o PIBID, o PIBIC, o PIBIA-EXA, o PIBIA-Artes. Além disso, o LAPAC acolhe outras atividades, tais como aulas de pós-graduação e de graduação de componentes curriculares que têm relação entre dança e tecnologia. O projeto de pesquisa Corpo e Intermedialidade, registrado no CNPq e que tem como líderes as professoras Ludmila Pimentel e eu, Mirella Mise, envolve diversas pesquisas de alunos de mestrado, doutorado e graduação. O elétrico é o principal grupo de pesquisa do LAPAC e é conhecido internacionalmente por sua excelência, sendo reconhecido nacionalmente e internacionalmente na área de pesquisa, relacionando corpo, interatividade, dança e tecnologias digitais. Tem também parceria institucional com a Universidade Aberta de Lisboa e o Slash Tech Lab de Amsterdã. O Slash Art Tech Lab foi fundado em 2010 por mim, Mirella, Cris Hayens, Sérgio Ulloa e Frank Handler, como um espaço voltado à pesquisa no campo entre arte e tecnologia. O Slash é um laboratório de pesquisa project-based, isto é, não possui a mesma equipe trabalhando em todos os seus projetos, podendo incluir diferentes colaboradores a depender da natureza da pesquisa em questão. O foco da pesquisa é desenvolvimento de interfaces entre o virtual e o real. Nós criamos ambientes virtuais nos quais o público tem a oportunidade de vivenciar experiências em realidades híbridas. Nosso trabalho consiste em projetar a arquitetura do espaço virtual e do espaço real, utilizando os elementos que compõem a percepção para dar sentido à experiência interativa nessas realidades híbridas. A exploração de interfaces entre o real e o virtual trará uma resposta alternativa à questão de como nós incorporamos as experiências simuladas como parte real de nossas vidas. Essa interseção de pesquisa prática e teórica que é realizada na relação entre esses dois laboratórios de pesquisa, o LAPAC e o SLASH, vão incorporando também intercâmbios que vão trazendo outros pesquisadores para a nossa universidade. Com a Universidade Aberta de Lisboa, nós mantemos também um intercâmbio cultural artístico desde 2012, através do trabalho da professora Ludmila Pimentel com o Elétrico Grupo de Pesquisa de Ciberdança, onde nós temos desenvolvido diversas pesquisas acadêmicas e contato direto com pesquisadores de Portugal, da Universidade Aberta de Lisboa, com as conferências e os seminários
Artefato, Arttech, o hashtag Arte. Eu assumi a coordenação do LAPAC em março de 2020, uma semana antes da pandemia, e nessa ocasião comecei a procurar entender como poderíamos continuar trabalhando remotamente e dando espaço para essas trocas de conhecimentos tão necessárias para os nossos grupos de pesquisa. Assim, eu decidi criar uma plataforma virtual, o LAPAC Virtual. Um programa de ação permanente de extensão do Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo, da Escola de Dança da UFBA. O LAPAC Virtual é um espaço de acesso à informação e troca de conhecimento na área da dança digital, direcionado à difusão e divulgação de processos de criação e trabalhos artísticos, pesquisas, mini-cursos, assim como encontros online em formato de seminários, mesas redondas, entrevistas, conferências e festivais. Uma plataforma aberta a estudantes, especialistas e pesquisadores de instituições nacionais e internacionais, artistas, assim como ao público em geral interessado na arte da dança e suas interseções na cultura digital. Para tanto, claro, tivemos que desenvolver uma plataforma, tivemos que criar uma website, criar um canal e desenvolver ideias e projetos de atividades. Nesse sentido, eu inscrevi um projeto de extensão no Ciatex e esse projeto visava desenvolver tais plataformas e desenvolver também algumas ações para a sociedade. Tivemos o prazer de inaugurar o LAPAC Virtual no dia 15 de dezembro com a apresentação do projeto Corpo Natureza, um projeto de extensão das professoras Marta Bezerra e Ágata Oliveira, também da Escola de Dança. O projeto Corpo Território é uma ação do programa Corpo Natureza UFBA, vinculado ao programa de extensão da Escola de Dança da UFBA. O propósito do projeto consiste em realizar eco-performances, danças e movimentos artivistas em defesa da natureza viva que somos e que nos cerca. Inspirados no ativismo ambiental em defesa dos parques ecológicos, os processos criativos trazem o olhar poético, sensível e comprometido de cada artista que, mediante a crise ecológica e pandêmica, respira como um ato de resistência. O Corpo Natureza em Casa nos revela o outro lado do espelho e nos conecta neste território de águas, ventos e florestas, neste território de resistência e luta pela preservação da natureza. Ao segundo e terceiro dia da mostra, tivemos a apresentação da mostra final de resultados da disciplina Tópicos Especiais em Dança, Corpo e Historicidades, disciplina ministrada pelas professoras Suc Vilas Boas, Carmen Paternostro e eu, Mirella Mise. Essa disciplina foi uma disciplina especialmente criada para o semestre letivo suplementar para os alunos do programa de mestrado profissional PRODAN. O componente Tópicos Especiais em Dança, Corpo e Historicidades, abarca estudos sobre experiências investigativas em dança, corpo, memória e cultura digital, noções de tempo, historicidade e historiografia, produção memorial em texto e em videodança. Historicidade é compreendida enquanto trajetória evolutiva, transformação de um contexto. Leva-se em conta aspectos da trajetória da arte da dança no Brasil, suas mediações artísticas, criativas, formativas e culturais,
em toda a sua rica diversidade. Trabalha-se na disciplina a construção da escrita autobiográfica como experimento criativo e registro experimental e historiográfico, estimulando o artista estudante a investigar trajetórias artísticas em dança a partir de um inventário de memórias corporais. Essa mostra foi realizada em parceria com o Memorial Dança, o Memorial da Escola de Dança. No quarto dia da mostra, nós tivemos a apresentação de resultados finais da disciplina da graduação Laboratórios Artísticos Pedagógicos, ministrado pela professora Marta Bezerra e eu, Mirella Misi. O componente Laboratório Artístico Pedagógico é voltado à investigação de movimento e configurações em dança, com ênfase nos processos de aprendizagem, na perspectiva da multirreferencialidade em processos de criação coletivos. O desenvolvimento desse laboratório de investigação se deu através da organização de um memorial de repertórios, conhecimentos e procedimentos extraídos das experiências dos alunos ao longo da sua formação na graduação, a partir dos quais eles puderam identificar e selecionar princípios relevantes e significativos para compartilhamentos, complementariedades, desdobramentos e discussões críticas sobre processos de criação e estudos do corpo em dança. A inter-relação autonomia e colaboração, invenção e memória, criação compartilhada e alternância de lideranças foram procedimentos adotados para experiências artísticas como processo de ensino-aprendizagem e tiveram recorte nos trânsitos não lineares entre o indivíduo e o coletivo. Pois bem, estamos chegando ao final da nossa apresentação. Gostaria de registrar que essa primeira ação do LAPAC contou com a participação de uma média de 50 estudantes artistas e com uma participação do público remotamente de aproximadamente 300 pessoas, o que nós consideramos que foi bastante positivo. Para este ano de 2021, estamos planejando um seminário internacional. Quero agradecer a atenção de todas, todos e todos e espero que em breve consigamos estar fora desse período tão difícil de pandemia e que possamos novamente estar juntos presencialmente. Tenho, no entanto, por certo que esse período gerou também muitos aprendizados e espero que esses aprendizados possam contribuir no futuro pós-pandemia para que a gente use também, continue usando as plataformas digitais como forma de aproximação entre mundos diversos e que a gente possa continuar levando afeto, subjetividade e conhecimento para outros lugares, outros espaços, outros tempos. Agradeço imensamente a presença de todos. Boa tarde.
Olá a todos e todas, eu sou Doroteia Souza Bastos, sou professora do curso de cinema da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu atuo principalmente em temas ligados às teorias das imagens e também direção de arte no cinema e audiovisual. E hoje eu estou aqui compondo essa mesa para apresentar a vocês algumas reflexões e também algumas obras a respeito desse corpo que dança nessa nova configuração a que fomos submetidas nesse período de pandemia. E eu trago algumas ideias, alguns apontamentos, né, mais especificamente sobre a experiência estética desse corpo que dança, que atua, que performa nesse período de distanciamento físico e isolamento social. E a partir de agora eu começo a mostrar algumas obras, na verdade trechos de obras, porque não daria para trazer todos os trabalhos inteiros, né, para essa apresentação, mas é importante para que a gente veja a diversidade de propostas e de poéticas de corpo virtual durante esse período. De certa forma, essa temática se relaciona com alguns estudos que eu já vinha realizando com os meus estudantes desde quando eu ainda estava no doutoramento, pesquisando sobre corpo e tecnologia. É claro que no momento do doutorado eu nem imaginava passar por essa situação, mas o olhar sobre esse corpo que se conecta e soma e se atravessa pelos meios tecnológicos já se fazia presente e foi o tema central da minha tese sobre a experiência estética desse corpo junto às tecnologias. Então eu trago esse olhar em relação ao corpo e à experiência estética com o uso das tecnologias, porém agora voltado para esse momento tão distinto. E eu digo isso primeiro porque as tecnologias, e principalmente as tecnologias da imagem, elas estão sempre presentes no nosso cotidiano, seja através do cinema, ou outros produtos audiovisuais, ou através das redes sociais, de outras tecnologias que usamos. Ou seja, a presença das tecnologias é inegável. Porém, o que se percebe neste momento é uma maior adesão a estas tecnologias, principalmente as tecnologias da imagem e as tecnologias da comunicação. E, além da maior adesão, também se percebe uma maior aceitação dessas tecnologias. Quantas vezes algo realizado de forma remota, de forma virtual, foi julgado como inferior, como menos potente, de baixa qualidade? Porque a gente sempre tende a valorizar mais a presença física. O corpo que precisa se deslocar para um seminário, o corpo que precisa pegar um meio de transporte físico para chegar a algum lugar, o corpo que dança, que performa ali na nossa frente, em que os dançarinos são de carne e osso e não um monte de pixels ou códigos binários. Nós, do elétrico, sempre estivemos presentes com os nossos corpos para além do tangível, né? Para além dessa presença física. Só que muitas vezes os artistas, os pesquisadores desse campo são questionados até sobre a validade das obras e das presenças virtuais remotas. Com a pandemia, ficou evidente que as tecnologias atuam como uma forma de expansão do nosso corpo, da nossa presença, e que a forma que a gente tem de existir nesse distanciamento físico é uma existência virtual, seja através de telefone, videochamadas, conferências. Isso porque o virtual é uma forma de realidade, é uma forma de existência e presença nesse novo espaço que criamos e que foi fortalecido durante esse período. E a gente percebe que o corpo que dança nessa nova configuração é um corpo multifacetado, resistente, virtual, fluido. É um corpo que se expande para as telas do celular, do computador, da TV, dos jogos. É um corpo que brinca com a própria imagem gerada e que se conecta a outros corpos no sentido cada vez mais potente de intermedialidade. E é justamente isso que vai transpor essa barreira do distanciamento físico.
E no campo artístico, a utilização dessas tecnologias acaba promovendo esse novo diálogo, essa nova forma. E nesse período, a utilização dos meios tecnológicos é essencial para a criação e a permanência desse corpo virtual. E isso é possível justamente por conta das tecnologias que promovem não só a geração, a confecção desse corpo, mas a continuidade desse corpo que experimenta a virtualidade. E assim, a nossa história, ela é marcada por uma busca pela nossa permanência, como uma forma de eternizar o tempo, seja através de registros ou com a criação de avatares, de perfis virtuais. E cada vez mais nós entendemos que a nossa presença também é uma presença virtual. É claro que essa não é uma visão romântica das tecnologias. Dependendo do uso que fazemos, surgem questões que são complicadas e que, por sinal, estamos enfrentando durante esse distanciamento físico, sobre privacidade, segurança de dados, mas também questões que impactam o nosso próprio corpo físico, né, como postura, dores nas articulações, tempo de exposição às telas, luminosidade. Mas não podemos negar que essa mesma tecnologia também nos liberta e nos faz resistir e ainda diminui essas distâncias, né? E é esse pensamento sobre a presença do corpo, uma presença contemporânea do corpo, acaba trazendo novas perspectivas para o entendimento da própria arte, a partir do corpo que é complexo, que a gente parte das ideias de memória, de comunicação, linguagem, poética, e assim a gente rompe a ideia de um corpo como um lugar de passagem e abraça esse pensamento reflexivo e a relação sensível entre o corpo e a virtualidade. E a experiência estética desse corpo virtual que dança na pandemia se dá justamente a partir da geração das novas dramaturgias corporais, a partir desse contato que a gente tem com as tecnologias. E isso gera a continuidade da nossa própria experiência, transformada pelos processos que a gente estabelece com os nossos próprios corpos. Thank you.
Essa foi uma breve reflexão sobre o corpo nesse momento tão delicado que estamos vivendo, esse corpo que dança, que atua, que performa, que resiste. Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu aproveito e agradeço à UFBA por proporcionar mais uma vez esse espaço de diálogo e que possamos seguir juntos em defesa da ciência, da arte e das nossas universidades públicas.